O investidor brasileiro descobriu os ETFs. Como o setor, em especial a Itaú Asset, se movimenta para atender o crescimento desse interesse? Olá, sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Isa, da equipe de comunicação do Itaú. E no episódio de hoje vamos falar sobre a indústria de ETFs que vive um momento de expansão. São mais investidores chegando a cada mês, novos produtos sendo lançados e uma busca crescente por diversificação. E para essa conversa recebemos o Kaique Cardoso, especialista de ETFs aqui da Itaú Asset. Ele vai nos contar como o nosso time tem respondido a esse aumento da procura e quais são as perspectivas para o futuro desse mercado. Kaique, um prazer receber você aqui no Mind Asset. Prazer, Isa. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Kaique, eu queria começar esse nosso papo trazendo alguns números de mercado. Esse mercado de ETFs demorou alguns anos para alcançar o volume de 50 bilhões de reais. Mas nos últimos meses tem se aproximado ali de 70 bilhões de reais. O que explica esse interesse dos investidores? Bacana, Isa. Legal você trazer isso, porque aqui na Itaú Asset, né, a gente trouxe o primeiro ETF para o Brasil. A gente já acompanha esse mercado aqui há mais de 20 anos. Aliás, a gente fez aniversário de 20 anos de ETFs no Brasil e, obviamente, que na Itaú Asset também no ano passado. Então, é um mercado que a gente já olha há muito tempo e com muito carinho, né? Tentando, obviamente, trazer cada vez mais possibilidades. E a gente está muito feliz em perceber que esses últimos anos, especificamente esse ano, tem sido muito interessante para o mercado, seja do ponto de vista de novos ETFs, mais novos investidores. A gente tem visto que a pessoa física tem prestado cada vez mais atenção nesse produto. Então, a gente está super feliz, né? Então, o que eu acho que pode ser os principais motivos que a gente tem visto dessa maior aderência? Eu acho que o primeiro tem muita relação com como o mercado de distribuição tem se reorganizado. Lá fora isso já é realidade, mas no Brasil a gente tem visto um movimento muito nessa direção de trazer um modelo novo de assessoria. Um modelo mais voltado a uma remuneração fixa para esses assessores, né, que é o que a gente chama de FII fixo, ao invés do comissionamento. Não tem nada de errado de um ou outro modelo, tá? Vai variar muito do modelo de trabalho de cada um dos assessores ou de como o cliente prefere. Mas a bem da verdade é que esses modelos de remuneração fixa, eles têm uma dinâmica que acabam atraindo melhor o mercado de ETFs. Então, eu acho que o mercado de ETFs tem pegado muito uma carona nessa mudança de modelo. Veio, em parte, né, nessa nova legislação que entrou em vigor para o mundo de assessoria também. Então, eu acho que tem uma conjunção de fatores nesse sentido. Aí, associado a isso, a gente tem visto, do ponto de vista de oferta, um mercado que tem trazido mais ETFs, a gente tem visto mais players, né, mais gestores de ETFs, o que para a gente também é super interessante, porque aumenta a quantidade de pessoas falando sobre o tema, aumenta mais a informação sobre o tema, né? Aumenta mais iniciativas educativas. Então, todo o ecossistema, eu acho que tem se movimentado numa direção muito positiva para o mercado. Se você vê, por exemplo, a própria Bolsa tem lançado cada vez mais iniciativas pensando no mercado de ETFs. A gente já tem há 5 anos a Semana de ETFs e eles lançaram recentemente o ETF Week, né, que foi um evento super bacana. Então a gente tem percebido que o mercado inteiro tem se movimentado, né, para ter cada vez mais possibilidades e alternativas dentro desse mundo, que é o que a gente, obviamente, acaba se inspirando muito no mercado americano, que é um mercado onde o mercado de ETFs tem crescido a velocidades muito altas já há muito tempo, e a gente aqui, obviamente, sempre olha o mercado americano como uma referência e não podia ser diferente dentro desse mercado de ETFs. Perfeito. E como é que essa demanda chega na Itaú Asset? Legal. Como eu disse, a gente já está aqui há 20 anos, então se você olha o que a gente tem feito ao longo desse tempo, a gente, pelo movimento natural do mercado, a gente começou muito no mercado de renda variável e aí a gente foi incrementando a prateleira.
Hoje a gente tem a maior prateleira do mercado, então a gente tem uma opção muito diversificada para os investidores conseguirem montar carteiras inteiras diversificadas com diferentes exposições geográficas de classe de ativo, só com os nossos ETFs, por exemplo. Então a gente aqui tem se posicionado para trazer cada vez mais opções, mais classes de ativo, mais diferentes níveis de risco, para atender os diferentes tipos de investidor. E essa demanda ela tem chegado aqui de uma maneira muito interessante. Esse ano, por exemplo, a gente assumiu a liderança de market share do mercado local, então a gente tem percebido que essa estratégia de posicionamento tem feito sentido para o investidor, né, que tem conseguido achar soluções dentro dos nossos ETFs. Então, a gente vê essa demanda com olhos assim super positivos. E do ponto de vista, né, de classes de ativo, esse tem sido um ano também de risco positivo para o Brasil, o que obviamente acaba favorecendo ativos de mais risco ou com exposição a betas locais, que é como a gente chama as estratégias indexadas, mas com exposição aqui ao Brasil. Então, de certa forma, a gente tem visto que a nossa oferta tem conseguido preencher a demanda de mercado. E puxando esse gancho da prateleira, né, que você citou, hoje são mais de 20 ETFs nessa prateleira. Queria que você comentasse um pouquinho e falasse também dos destaques, principalmente considerando o cenário atual. Legal. Como a gente tem uma grade aqui muito extensa, né? Então a gente tem diferentes classes de ativo, eu acho que vale dividir aqui a nossa conversa de destaques dentro dessas classes de ativo. Pensando na mais tradicional no mundo de ETFs de renda variável, a gente tem visto um impulso muito interessante nas estratégias de dividendos, que a gente tem duas, né? Tem o Divo e o Divide. As duas estratégias seguem o mesmo índice, mas uma reinveste, que é o caso do Divo, e a outra paga. E a gente tem visto que os investidores têm achado uma solução interessante em função do fluxo que a gente tem visto e da quantidade de novos investidores que tem alocado dentro dessa estratégia. No mundo de ações também não dá para deixar de falar do BOVV11, que é o nosso ETF de Bovespa. No ano onde a bolsa cresce, né, como é o caso desse, esse tem sido o ETF também de destaque dentro dessa classe. Já no mundo de renda fixa, eu acho que tem aqui dois grandes destaques. Do ponto de vista de performance, o IDK11, que é o ETF de pré-fixado, que mira ali um prazo médio de 3 anos, esse é um ETF que tem tido uma performance espetacular, já passou ali dos 16% nesse ano, já entregou mais do que o CDI, por exemplo, em menos de um ano. Então tem sido um ETF que tem tido uma performance interessante e, obviamente, isso também tem se traduzido em fluxo. E tem um outro ETF que tem sido assim, o queridinho dos investidores, principalmente no mundo da renda fixa, que é o B5P211, né? Esse é um ETF muito bacana porque ele ajuda o investidor a se manter investido, né, na maior taxa, na verdade agora está na segunda maior, né? A segunda maior taxa de juro real do mundo, que é a taxa de juro real aqui no Brasil, só que com baixo risco, né, porque ele tem um prazo médio mais encurtado, com baixa volatilidade. Então ele tem sido um ETF que tem atraído muito fluxo. Eu acho que esse daqui pode ser um dos destaques também de renda fixa. No mundo de internacional, o que eu acho que tem sido um destaque interessante, inclusive é a maior captação do mercado de ETFs individuais, né, é o SPXR. Esse é um ETF que tem atraído muito fluxo, principalmente porque ele entrega acesso ao mercado americano sem a exposição cambial e com diferencial de juro entre Brasil e Estados Unidos, que hoje está na casa de 11%. Né? Esse diferencial de juro ele não adiciona risco, volatilidade para a estratégia. Então acaba sendo uma estratégia muito interessante, principalmente no ano como esse, que é um ano onde o dólar está sofrendo um pouco, e aí estratégias internacionais que não têm exposição ao dólar, obviamente acabam tendo uma atenção maior dos investidores. A gente lançou no mundo de internacional também um de renda fixa internacional, e tem no mundo de cripto, acho que o destaque é o BIT11, que ele tem tido uma performance super interessante e obviamente isso também tem se traduzido em fluxo. Interessante é que tem um destaque para cada perfil de investidor, Claro. né? Então dá para diversificar bastante. E Kaique, da última vez que você veio foi para falar do Gold,
primeiro Isso, ETF verdade. híbrido do Brasil, que inclusive é um sucesso, né? Mas desde então tiveram lançamentos interessantes na nossa prateleira. Queria que você comentasse um pouquinho o que mudou desde então. Maravilha, se puder só retomar o Gold, porque eu acho que Claro. ele é uma estratégia super bacana, né? O Gold, ele foi o primeiro ETF híbrido do Brasil. Híbrido, a gente fala que ele mistura duas classes de ativo. Então, ele acessa a renda fixa local e renda variável internacional com exposição cambial nesse caso. Ele tem um equilíbrio de risco super bacana de 80% aqui no Brasil, 20% lá fora, o que faz com que ele tenha uma proteção natural, né, dessas duas classes de ativo. Então, eu acho que esse é um lançamento que a gente também está super feliz e tem tido um destaque bacana entre os investidores, entre os assessores. Então, pode entrar aí também como uma da lista dos destaques. De lá para cá, né, a gente lançou o Silk 11, que é um ETF que dá exposição ao mercado chinês. Esse foi uma parceria com a eFund, que é a maior gestora de ativos lá da China. Então, é uma gestora referência já no mercado de ETFs chinês, e a gente fez uma parceria com eles e com a Bolsa lá na China para conseguir oferecer toda essa estratégia aqui no Brasil. Então, o investidor ele pode acessar uma economia que ela é muito pujante, uma economia que tem surpreendido muito e tem muitas fortalezas, né? Como a gente tem visto um desenvolvimento forte ali na área de tecnologia, já era famosa pelo consumo, já era famosa pela manufatura. Então, todo esse acesso de uma forma muito facilitada. Aqui na Bolsa Brasileira, sem precisar mandar dinheiro para fora, sem precisar ter um modelo diferente, por exemplo, de tributação. Então, a gente facilitou aqui esse acesso ao mercado chinês. Foi uma parceria entre as bolsas locais aqui no Brasil e a de lá de fora que montou esse programa, e a gente acabou lançando um ETF voltado a esse tema. Tem sido também um destaque interessante do ponto de vista de performance. E a gente também lançou nesse ano o T10, né? O T10R, na verdade, que ele é um ETF que dá acesso a os títulos americanos de 10 anos sem a exposição cambial. Só que ele não tem a exposição cambial e ele tem um diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Então é como se a gente estivesse olhando aqui uma exposição do acesso ao ativo mais seguro do mundo, que é considerado, né, os títulos do Tesouro Americano. A gente chama muito ele como quase que uma proteção, assim, né? Então, se o mercado global começa a ter uma aversão a risco, esse é um tipo de ativo que recebe muito fluxo. E quando ele recebe muito fluxo, ele tem um avanço de preço. Então, ele é muito interessante para a composição de portfólio, justamente por esse componente de proteção dos investimentos. E a gente oferece ele sem o risco cambial e com esse diferencial de juro. Ele acaba tendo uma performance super interessante do ponto de vista, né, de performance mesmo e de risco, porque como o diferencial de juros não adiciona volatilidade e a volatilidade do Tesouro Americano ela não é tão alta como, por exemplo, a gente poderia assumir num título de 10 anos aqui no Brasil. Então, ele acaba sendo uma estratégia muito interessante pensando nesses dois componentes. E eu não sei se a gente teve a oportunidade de falar, Isa, mas a gente também teve um lançamento no ano passado que tem tido uma demanda super bacana, que é o IDK11, que ele dá acesso à carteira de títulos públicos pré-fixados, que vai ter um prazo médio dessa carteira ali em torno de 3 anos. O que é interessante dele? Além de te dar acesso a esses 3 anos, ele mantém você investido. Porque é diferente de você comprar um título de 3 anos, passou um ano, esse título já está ali com vencimento de 2. Então, isso faz com que você esteja ali consistentemente investido nessa classe de ativo. E pré-fixado tem tido um prêmio muito interessante, né? Esse ano, obviamente, a gente já viu a curva de juros ceder, o que é interessante para o ponto de vista de preço, né, desses títulos, mas muita gente tem precificado, né, um corte da Selic no ano que vem, o que pode ser interessante, né, para essa classe de ativo, se obviamente vier a se concretizar esse cenário. Então, eu acho que é um ETF também super bacana que, de novo, vale o destaque e um pouquinho mais de explicação.
A lista é intensa, né, de opções muitas hoje. novidades. E considerando essa lista grande que a gente tem de opções de ETFs, como é que o investidor ele pode navegar nesse universo, investir, mantendo uma carteira equilibrada? Nossa, isso é uma pergunta muito interessante, Isa, porque eu não sei se você tem essa sensação, tá? Mas eu, por exemplo, quando vou numa pizzaria que tem 4, 5 páginas de menu, eu Muitas começo a ficar, opções, né? A gente se perde ali. gente, o que eu vou pegar? Sim. Então, eu acho que sempre me deixa com uma certa ansiedade ali de como que eu vou escolher ou montar minha pizza. E no mundo de investimentos não é diferente. Obviamente, a gente, quando pensa em investimentos, a gente tem que pensar sempre em uma carteira diversificada. Mas talvez o excesso de opção acaba dificultando esse processo de diversificação. Então, a gente pensando, né, nisso, a gente montou um simulador de carteiras de ETF, que eu acho que pode ser uma ferramenta justamente nesse desafio ali de como que o investidor navega esse mercado e pensa ali nos investimentos que faz sentido para ele. Então, quem quiser ter acesso, no nosso site tinal.com.br, tem lá na aba superior um botão para o nosso simulador, e lá no simulador você consegue ter muitas ferramentas para você montar carteiras com um ETF ou com mais, o quanto faça sentido que a gente oferece lá. Então, essa é uma ferramenta interessante porque ajuda o investidor a deixar palpável o que seria uma carteira com aqueles ETFs que ele gostou. Ou qual que seria o tamanho mais adequado para aquele perfil de investidor da exposição de determinado ETF. Poxa, eu adoro o Divo 11, eu devo colocar 50% da minha carteira lá? Como é um ETF de ações brasileiras? Muito provavelmente não, porque você tem uma volatilidade muito alta. Então eu acho que isso aterriza muito esses conceitos para o investidor, né, de construção de portfólio com como aquilo se comportaria. E aí o investidor consegue ver, por exemplo, em momentos da pandemia, né, como que performou aqueles ativos, consegue ver em outros momentos, consegue olhar ali em diferentes janelas, consegue perceber o quanto que oferece de risco aquele portfólio, porque tem um gráfico lá de volatilidade, tem um gráfico que é super interessante, eu acho que poucos investidores olham esse dado, que é o gráfico de drawdown, que basicamente ele olha as perdas máximas, né? Então, quanto que perdeu aquele portfólio em determinado período e quanto tempo demorou para voltar. Essas são informações que a gente consegue oferecer lá no simulador e ele tem sido um projeto muito vivo aqui, no sentido que a gente tem olhado cada vez mais o que tem sido a demanda dos investidores, quais são os feedbacks que eles têm trazido sobre essa ferramenta. E a gente já tem aqui no gatilho alguns incrementos dentro dessa ferramenta. Então eu super convido aqui os investidores a todo mundo olhar esse simulador justamente para conseguir entender ali como que monta a carteira com ETFs. É um termômetro, né? Acho que tanto do lado do investidor quanto para a gente, para entender o que eles estão buscando. Perfeito, vou te falar, eu uso o simulador quase todos os dias. E olha que eu tenho aqui, né, como investidor profissional, eu tenho acesso aqui a diversas ferramentas e ele acaba sendo um facilitador muito bacana. Às vezes, quando eu quero olhar um ETF só, por exemplo, eu coloco uma carteira 100% naquele ETF e ele já me dá todos os gráficos daquele ETF. Então, eu acho que é uma ferramenta super bacana aqui, Isa. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de futuro agora? Eba! O que você imagina para essa indústria de ETFs aqui no Brasil, quando a gente pensa daqui uns anos e daqui para frente? Legal, eu acho que esse é um exercício bacana, né? Como eu disse, a gente fica muito inspirado no mercado americano. Então, obviamente, não dá para a gente não usar ele como referência para várias coisas, né? No mercado americano, você tem uma regulamentação que ela é mais livre no sentido que você pode ter modelos de ETFs diferentes do que tem aqui no Brasil. No Brasil, todos os ETFs têm que ser indexados. Então, pensando talvez em um movimento regulatório, talvez ETFs ativos, ETFs alavancados, ETFs inversos, eu acho que pode participar da conversa desse futuro. Mas eu, particularmente, não acho que isso é o principal para o futuro do mercado de ETFs, né? Eu acho que o mercado de ETFs, ele tem ainda muito potencial do jeito que ele já está hoje organizado.
Então, o que eu imagino de mais para frente seria novas classes de ativos, né? Novos perfis de risco, novas estratégias com pagamento de renda, novas estratégias híbridas, né? No sentido de misturar essas classes de ativo em composições que façam sentido, né? Para diversos investidores. Eu imagino também, né, um mercado com mais opinião especializada. Então, por exemplo, é muito comum no mercado americano você ter research, pesquisas dedicadas a ETFs. Não a montagem de carteira, pensando em classe de ativos de uma forma geral, mas pensando em como eu pesquiso e seleciono ETFs de acordo a critérios muito específicos do mundo de ETFs. Então, eu acho que essa pesquisa especializada, ela tende a nascer no Brasil também. A gente tem visto muita movimentação em cima disso. E eu acho que cada vez mais produtos e serviços voltados a esse universo. Eu, como aqui tenho uma atuação transversal em diversos setores e segmentos, pensando no mercado de ETFs, eu tenho visto que tem várias engrenagens rodando nesse sentido. Então, acho que tem muita coisa boa para vir aí, Isa. Maravilha. E para finalizar, Kaique, a gente já falou de prateleira, falamos de lançamentos, de tendências para o futuro. E para o investidor que está chegando agora nesse mercado, quais seriam os primeiros passos? Como começar, então, a investir em ETFs? Legal. Eu acho que, assim, o primeiro passo é entender que ETF, no final do dia, ele é um veículo. Então, ETF, como ele é um veículo, ele vai te dar acesso a alguma estratégia. E no Brasil, acaba sendo mais simplificado no sentido que, se todo ETF é indexado, o primeiro passo para o investidor é entender onde ele quer investir. Então, Kaique, eu nunca investi em ações na vida. Então, talvez eu queira começar em ações, justamente porque o ETF já tem uma carteira diversificada, ele vai seguir o índice, então vai me dar uma previsibilidade. Se eu não gostar, eu posso vender e rapidamente sair. Então, eu acho que o ETF pode ser uma porta de entrada para esse investidor, por exemplo, que está buscando ali começar o mundo de ações. Então, eu vejo muito o ETF também incrementando nessa jornada de início, né? Kaique, eu quero começar a operar em bolsa. ETF opera em bolsa, né? Então, talvez é mais interessante você começar operando no Ibovespa com 80, 90 ações do que você escolher uma ação que você pode estar com risco muito concentrado. Eu acho que o ETF ele também participa muito, né, no investidor que está começando, que, por exemplo, ele já gosta de título público, ele já entende um pouco como funciona a renda fixa, ele já vê que a renda fixa não é tão fixa assim, que às vezes sobe mais, às vezes cai menos, às vezes cai um pouquinho mais. Então, ele já entende esse mundo da renda fixa. O ETF de renda fixa pode ser um acesso para essa mesma classe de ativo que ele tem. Só que aí com vantagens tributárias, né, com custos mais eficientes, com transparência de preço. Então eu vejo o ETF, no Brasil ele é muito utilizado mais por investidores profissionais, mas eu vejo ele muito nesse papel também do investidor que está começando. Do investidor que busca uma simplicidade do seu portfólio, custos menores. Diversificação, né, também. Diversificação, perfeito. Então, eu enxergo mais ou menos dessa forma, Isa. Maravilha. Kaique, foi um prazer receber você aqui. Obrigado. Trazendo um pouquinho de atualizações desse mercado de ETFs. Eu que agradeço aqui o espaço. Obrigado, Isa. Até a próxima. E para você que nos ouve, fica aqui o nosso convite para seguir o Mind Asset na sua plataforma de áudio favorita. E se gostou desse episódio, compartilhe com quem também se interessa por investimentos. Os links com a lista dos ETFs citados nessa conversa e também para o nosso simulador de ETFs ficará na descrição desse episódio. Até o próximo Mind Asset.